Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Sou o Carlos Daval. Eu sou a avó do Carlos. Somos casados para sempre. Esposa. Pais de Felipe, Camila. Carol, Felipe e Camila, na ordem, né? É, na ordem. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nos conhecem. Eu sou pastor auxiliar lá na Nova Vida de Piedade, no Rio de Janeiro. E minha esposa Val tem estado ao meu lado durante 29 anos, ao longo de 29 anos. A gente tem estado juntos. E hoje a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre criação de filhos. Aí eu começo fazendo uma pergunta: quanto dá 2 mais 2? Você deve ter respondido 4, né? Mas aqui no nosso caso você errou. Não. São 3. Como pode isso, pastor? Vou te explicar. É que eu tenho um casal de filhos, um menino e uma menina. E eu tenho 2 meninas. Então ela tem 2 e eu tenho 2. Só que o Felipe é fruto do meu primeiro relacionamento. E a Carol é fruto do primeiro relacionamento dela. E juntos nós tivemos a Camila. Então a Camila é a intercessão na nossa família. E no vídeo anterior a gente estava falando sobre o momento da nossa conversão e tudo mais, que foi um momento muito especial, mudou de fato demais a nossa vida. Mas a gente acaba criando algumas situações que não necessariamente são providência ou são projetos de Deus, né? E nessa questão, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço, em tudo que eu fazia, e até hoje eu continuo assim. E naquele momento eu troquei as mulheres do meu que me relacionava fora do casamento, minha grande intensidade em beber. Eu bebia todos os dias, bebida alcoólica todos os dias, farras, e também muito tempo no trabalho. Eu troquei tudo isso pela igreja e de fato me tornei um homem muito religioso. Faltava muito entendimento, faltava muita clareza e direção para a minha vida, e por conta disso a Val sofreu bastante pela minha ausência dentro de casa a partir de um determinado momento, né? E muito mais os nossos filhos sofreram por conta dessa ausência grande. Eu trocava a minha família, apesar de entender que é Deus, família, igreja. Eu fazia isso bem no discurso, mas na prática a igreja assumiu um papel superior em importância à minha família. E aí, ao longo do tempo, a gente foi passando por isso, até o momento em que os problemas começaram a aparecer. E os problemas começaram a aparecer. Alguns deles estavam mascarados, outros começaram a surgir de maneira mais clara. E eu me lembro de a Camila, lá para os seus 15 anos mais ou menos, eu sempre procurei ter uma forma muito clara de tratar em casa, né? E todas as vezes que a gente tinha algum problema muito sério, eu sempre reunia os filhos, apesar da pequena idade de cada um deles. A gente sempre reunia os filhos para tratar os assuntos, para falar com clareza, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eu me lembro de uma vez que a gente estava passando uma situação financeira muito apertada, muitíssimo apertada. Eu havia sido dispensado de um trabalho, havia gastado todo o dinheiro da indenização no investimento errado. Porque não me ouviu. Gastei todo o dinheiro da indenização no investimento, perdi tudo, e chegou uma hora que a gente mal não tinha nem dinheiro para comprar gás. E eram já umas 10 horas da noite, as crianças pequenas, e não tinha gás e nem dinheiro para comprar, e nós nos dobramos ali diante daquele botijão de gás vazio, oramos em família, e o gás multiplicou ali por mais 3 meses. O botijão continuava vazio, mas parecia que tinha um anjo soprando gás butano ali. Tinha um anjo dentro a partir daquele botijão, e duraram mais 3 meses. E aí 3 meses depois, esse mesmo pastor Daniel, que atuou na minha vida, na minha conversão, ele aparece lá em casa para
sugerir me emprestar um dinheiro, perguntar se a gente estava precisando de alguma coisa. E eu disse, não, a gente não precisa de nada, tá tudo bem. E Val do meu lado falou, amor, não tem gás. Eu falei, cala a boca, mulher, tu não sabe de nada, fica quieta. E aí ele insistiu já direcionando para mim, né? Se direcionando para mim e perguntou, tá faltando alguma coisa? E aí ela, eu falei, não, a gente não tá faltando nada, não precisa de nada. E a mulher teimosa, né, insistiu em falar, eu falei, fica quieta, quem sabe sou eu. Mas aí ele falou assim, Carlos, fala a verdade. E aí eu disse, a gente não tem, acabou o gás e eu não tenho dinheiro para comprar. Ele puxou R$50, me deu uma nota de R$50. E aquilo ali foi humilhante demais para mim, no alto do meu orgulho, da minha arrogância, que nunca havia precisado de nada de ninguém. E de repente me vejo numa situação de necessidade, de dependência, aonde eu precisei de fato aceitar aquele dinheiro, receber aquele valor. Mas fato é que Deus sempre cuidou da gente. E num determinado momento da nossa vida, eu já havia sido ordenado ao pastorado, e a Camila devia ter uns 13 anos, acho que sim, uns 13 anos. E ela já entendia a importância de algumas coisas, e ela conversou com uma coleguinha da igreja, a Iris, e falou com a Iris, olha Iris, eu vou me desviar, eu vou para o mundo, porque meu pai é pastor de igreja, mas ele não dá atenção para a gente, ele não cuida da gente, ele meio que abandonou a gente. E a Iris, com muita sabedoria de Deus, vale a pena orar pelos filhos, vale a pena entregar a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor, pedir que eles sejam orientados e dirigidos, que Deus coloque no caminho deles pessoas que vão aconselhá-los de maneira coerente, de maneira adequada. E a Iris naquele dia falou, Camila, por que você não vai procurar seu pai e conversa com ele sobre o seu sentimento, sobre o que está acontecendo, como você está se vendo? E espera então para ouvir a resposta dele. Num domingo à noite, depois do culto, depois dos atendimentos que eram comuns, depois do culto, nós fomos para casa, Camila me chama para o quarto e ela falou assim, pai, eu quero uma reunião quando chegar em casa. E ela falou assim, eu quero a reunião, e quando chegamos em casa, ela falou, vamos lá para o meu quarto. Aí a Val levantou para ir junto, porque era comum, ela falou, não, é só, mãe, por favor, só eu e meu pai. E de repente, gostei, né, gente? Não gostei. De repente, Camila vira para mim e fala assim, pai, os jovens da igreja te valorizam, te respeitam muito, te amam bastante, você tem sido um paizão para eles, mas eu perdi meu pai. Eu sou órfã de pai vivo. Aquilo foi como uma facada no meu peito. E eu pedi perdão a ela, nós choramos muito, 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 muito. Val entra no quarto depois, assustada porque ouvia os choros, né? Nosso choro, e chorávamos copiosamente. E aquilo foi um fato muito importante para a minha vida. Mas ainda assim, eu não havia entendido que os outros dois filhos, que Camila e Carol, também estavam passando pelo mesmo problema. Felipe e Carol, passando pelo mesmo problema, e eu não tinha me atentado para a necessidade deles. Os anos passaram, Carol se casou com o Júnior, e eles nos deram o Mateus como neto. Felipe se casou com a Lidiane e nos deram a Zoe como neta. E já depois de muitos anos, nós começamos a ter uma crise em casa de relacionamento. Eu já não estava me dando tão bem com meu genro, com meu filho, com o Felipe, e Val não estava, e com a Nora também. Val também já não estava se dando tão bem com a Nora, com a filha. Com o Felipe e o Júnior ela nunca teve muito problema, não. Mas de repente algumas coisas começaram a acontecer, algumas crises mesmo. Já não era tão fácil lidar com
com os filhos, com o genro, com Nora, já não era tão fácil, né? com a Camila, com o Daniel, assim, já não era tão fácil a gente resolver as coisas. E num determinado momento eu tive um aborrecimento mais sério com minha Nora e a gente resolveu se mudar. Nós fomos para um outro bairro e naquele momento Val passou a ter então uma crise de depressão muito grave, muito séria, a ponto de eu sair para trabalhar e pedir alguém para ir lá para casa, para ficar com ela, com medo dela tentar dar cabo da sua própria vida. Passou noites, muitas noites em claro, muitas noites sem dormir, por conta dessa depressão, insônia, agravado pela menopausa, pelo tratamento que ela tinha feito anos anteriores por conta do câncer, com hormônios e tal. Então a situação era muito difícil. Ela não conseguiu mais permanecer nesse novo endereço onde nós estávamos. Então nós decidimos voltar para nossa casa 5 meses após, que é uma casa grande e tem outras 2 casas na mesma propriedade, aonde moram Carol, Júnior e Mateus em uma, Felipe, Lidiane e Zoe no outro imóvel, na outra casa. E aí nós voltamos, mas o ambiente ainda estava um ambiente muito pesado, um ambiente muito crítico, um ambiente com muitas dificuldades de relacionamento, até que Val e Carol tiveram então uma discussão muito séria, muito dura, muito difícil. Nunca tivemos uma briga. E elas nunca tiveram uma discussão antes, né? E aquela discussão foi terrível, assim, um bate-boca, algo assim que não era comum na nossa família. A gente sempre tinha tido cuidado até então, sempre conversa, nós sempre fomos muito de conversar com os filhos, de ajustar, e tudo que a gente tinha dúvida, a gente procurava falar com clareza, com cuidado, educação e tal. Mas aquele foi um ponto fora da curva que eu fiquei muitíssimo irritado com a Val, achando que ela tinha falhado de maneira grave na sua fala, na sua conduta. Ela ofendeu a Carol, foi ofendida pela Carol, mas eu não sabia que era Deus agindo. E aquele momento rompeu todas as estruturas de relacionamento que a gente tinha, e de repente eu me vejo numa nova posição, onde eu marquei uma outra reunião, eu convoquei, estava tentando lembrar dessa palavra, eu convoquei uma reunião com os filhos. Porque sempre foi assim, né? Sempre havia sido assim na nossa história. Aquele momento, então, mesmo debaixo de muita... E aí, nessa discussão, entrou o Felipe, entrou Lidiane, Júnior chega, e os netos vendo toda aquela confusão que nunca foi natural na nossa casa, foi algo assim horrível, a gente tem muita vergonha de falar isso, mas é importante mostrar para vocês o nível em que a coisa chegou. E naquele momento eu tive então que convocar uma reunião com os filhos, e eu comecei a falar muitas verdades para eles, e eu sabia que eu ainda iria feri-los ainda mais. Mas foi assim, eu falei as verdades para cada um deles. Depois cada um deles teve sua oportunidade de ter voz e falar, e foi um momento maravilhoso, duro, difícil, que eu espero não precisar repetir nunca mais na nossa vida, na nossa história, mas cada um deles passou a ter voz e falar. E aí, não sei se você vai se lembrar, a gente quase que começou falando lá da conversa com a Camila, quando ela tinha 13 anos de idade, agora ela está com 25, então se passaram aí 12, 26, passaram-se aí, mas a conversa foi no ano passado, né? Então passavam... Não, foi no início desse ano. Foi esse ano? Foi esse ano, início do ano, Caramba. E aí, depois de 12, 13 anos, depois daquela conversa com a Camila, agora a gente tem uma conversa num nível muito mais difícil
com Felipe, Carol, Lidiane, Júnior. E eles... Uma muito sincera, né? Sim, muito sincera, muito verdadeira. Eles tiveram então a oportunidade de abrir o coração e contaram também, assim como a Camila lá nos anos anteriores, eles contaram tudo aquilo que a gente tinha feito. Basicamente eu era o Val também, né? Também. Mas muito mais eu. Tinha feito muita coisa, tinha falado muita coisa para o Júnior, para o Felipe, para a Carol, para a Lidiane, coisas que magoaram, que feriram, coisas que eu disse, atitudes que eu tomei, outras que eu não tomei. Você não faz ideia. Foi uma... Você sabe, já ouviu aquele momento, aquela coisa de lavar roupa suja? Foi exatamente o que aconteceu. Foi muita roupa suja, lavada. Nós colocamos isso debaixo de oração. Eu comecei orando por todos nós, por aquele momento que a gente ia passar. Mas eu vou falar para você que nos acompanha, que nos ouve aí nesse canal, foi talvez um dos momentos mais importantes da nossa vida e da nossa história. Jesus sempre lidou de maneira muito dura e de maneira muito veemente, forte, com a hipocrisia. E às vezes a gente pensa que está acertando, mas a gente, na maioria, pode estar vivendo uma vida de hipocrisia, agindo de uma maneira e falando de outra. Eu costumo dizer lá em casa que as palavras falam, mas as atitudes gritam. E muitas das vezes eu tive boas falas, mas nem sempre as minhas atitudes acompanharam as minhas falas. Eu estou aqui abrindo meu coração, que às vezes a gente tem a imaginação de que a vida de um pastor é uma vida perfeita, que o pastor está ali pregando e ele não tem problemas familiares, ele não tem problema com a esposa, que a esposa não tem problema com o marido, que os filhos são todos perfeitos. E para desmistificar isso, se você acha, você imagina que isso é verdade, eu posso dizer que nem de longe isso é verdade. Nós somos pessoas comuns, seres humanos, e temos todo tipo de problema que qualquer outra pessoa pode ter. Mas aquele momento foi maravilhoso. Deus desceu ali, né? Foi um divisor de águas. Deus desceu naquele lugar, Deus estava conosco naquela sala, na sala da nossa casa, aonde as palavras foram conduzidas pelo Espírito Santo, as coisas foram tratadas com muita clareza, com muita verdade. Tanto Júnior, como Carol, como Lidiane, Felipe, todos eles tiveram a oportunidade de falar, e eu, coisas Val, que estavam guardadas dentro deles durante muito anos, lixo, né? Tinha muito lixo guardado dentro deles. E eu achava que estava tudo bem. Eu também, eu achava que estava tudo bem, eu achava que era o melhor pai do mundo. Eu achava que era a melhor mãe do mundo. Mas, no entanto, eles estavam cheios de mágoa, guardado ali dentro, coisas que... Porque eu tenho a Carol, a Camila, né, e o Felipe. A Carol não tem nada a ver com a personalidade da Camila. A Camila tem uma personalidade mais forte. A Carol já é mais reservada. Mais doce, né? Mais doce, mais carinhosa. Ela nunca fala não pra mim. Entendeu? A Camila, se tiver que falar não, ela não pensa nem 2 vezes, ela já fala mesmo não. O Felipe é aquele garoto tranquilo, pacato, também doce, nunca diz não pra gente. Exatamente. Nunca disse não pra gente. Ele pode até estar chateado com a gente, mas ele não vai demonstrar isso. Entendeu? Então, assim, o que eu ouvi da minha filha mais velha foi muito bom. Foi muito bom, porque eu pude ver que ela estava sentindo falta de algumas coisas que eu achava que eu supria aquelas necessidades dela. Mas na realidade não. Então ela já vinha guardando coisas de muito, muito, muito tempo. Então a minha atitude de ter provocado de eu não ter me controlado, até eu achei depois que eu exagerei, e depois eu vi que não. Que foi não, exagerou. Não, exagerei, mas aquilo aí tinha que acontecer. Isso, porque se aquilo não acontecesse, jamais a gente poderia ter resolvido aquelas cadeias que estavam prendendo os nossos filhos. E eu tenho certeza que aquilo atrapalhava a vida e o futuro deles, porque eles nutriam uma mágoa, uma dor, uma tristeza. E a gente já tinha tido outras conversas, onde eles já tinham falado algumas coisas, mas não tão claramente como foi essa conversa. Essa conversa foi assim,
botou pra fora mesmo, sabe? Pegou assim, aquele machucado, tirou o curativo, pegou ali uma gaze, esfregou aquilo ali mesmo até sangrar, tirou todo o pus, sabe? Aquela caixa e limpou mesmo. Foi assim, foi maravilhoso. Nós saímos daquela conversa muito bem, muito leve. E depois disso, aquilo que eles colocaram como dificuldades, impedimentos, aquilo que feria, aquilo que magoava, gerou em nós uma mudança de atitude. E não tem como voltar no passado e refazer tudo aquilo que a gente fez. Mas Deus nos deu uma oportunidade de começar algo novo, de novo. E a partir dali, nós mudamos as nossas atitudes e a nossa forma de lidar e tratar com os nossos filhos, com cada um deles. A gente passou a entender a necessidade de cada um deles. E eles entenderam também o nosso lado, os nossos erros, a nossa postura. Hoje eu posso dizer para você que nós vivemos em uma família que não é perfeita, não é perfeita mesmo, mas é maravilhosa. A gente está alguns dias fora de casa, participamos de um seminário e depois tiramos alguns dias aqui na casa do Alexandre e da Márcia, onde nós fomos tratados como reis. Acho que eu nem vou embora, gente, acho que eu vou ficar aqui, tá? Não, você tem que ir embora para casa. Não, acho melhor ficar mais um pouquinho. A gente está morrendo de saudade dos nossos netos. Mas a gente passou a viver um outro ambiente familiar, um outro ambiente onde nossos filhos passaram a ter um outro nível de liberdade para falar coisas conosco. E aquilo tudo, aquele lixo todo ficou para trás, aquela coisa ruim. E como é que eu quero caminhar para a conclusão dessa fala? Por mais que você se esforce para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, tenha o hábito de ouvir seu filho, tenha o hábito de ouvir sua filha, mas não para puni-lo, não para corrigi-lo, simplesmente para ouvir, para perceber como é que ele se sente. Eu faço muitos sepultamentos lá na igreja onde ajuda a pastorear. Eu sou o pastor responsável por fazer visitas e sepultamentos, e eu sempre falo nos sepultamentos que me colocando no lugar daquele que está sendo sepultado ali, com todo carinho, com todo respeito e amor, mas eu fico pensando que se fosse eu sendo sepultado naquela hora e minha esposa estando viva ao lado do caixão, dos restos mortais, o que ela estaria pensando? Ela teria boas lembranças de mim como marido ou não? O que meus filhos estariam pensando? E extrapolando isso para todos os níveis de influência que a gente tem. Eu me lembro de uma vez ter chegado em casa muito comovido por um sepultamento que fiz. Naquele momento eu encontrei Camila e Carol em casa, Felipe não estava, e eu falei para elas assim, que eu estava muito, muito mexido com aquele sepultamento, né? E eu falei daquilo que eu havia expressado lá, e que se eu morresse, se meus filhos sentiriam minha falta. A Camila, brincando, falou: "Ih, pai, a gente não ia sentir sua falta não, já ia dizer graças a Deus mesmo que o senhor foi." Eu estava tão mexido que as lágrimas começaram a correr pelo rosto, e a Carol brigou com a Camila na hora, fala: "Camila, não faz isso. Brincadeira sem graça, tá vendo como é que o pai tá? E você faz isso." Mas tá que no fundo, havia uma verdade naquele negócio. Se eu tivesse morrido antes, naquela situação, naquele momento, eu teria deixado meus filhos muito marcados negativamente. Eles teriam lembranças boas, óbvio. Ia sentir falta. Iam sentir falta, sem dúvida, mas a gente não teria tido a oportunidade de ter a conversa que nós tivemos. A gente não teria a oportunidade de permitir que eles colocassem para fora tudo aquilo que eles haviam sentido e passado, e a gente pensando que estava acertando, mas o coração deles estava ferido, estava magoado, e aquilo atrapalhava o desempenho, o desenvolvimento deles. Eu queria reforçar meu pedido para você.
tenha mais cuidado, tenha mais atenção. O salmista vai dizer que flechas, como flechas na mão do valente, são os nossos filhos, né? E a gente precisa pensar nisso. Quando o salmista fala isso, você pensa que quando o arqueiro, ele entesa o arco e ele puxa a flecha vem para bem pertinho do coração. Nós precisamos ser aqueles que conduzem os nossos filhos para estarem mais próximos do coração de Deus. Não são os conhecimentos teológicos que vão aproximar os nossos filhos ao coração de Deus. Não são nossos ritos religiosos que vão aproximar os nossos filhos ao coração de Deus, mas sim a nossa sinceridade, nossa verdade, nossa preocupação e a nossa relação com Deus, que certamente vão conduzir os nossos filhos para esse caminho que é mais perto do Senhor. E a partir daí, o próprio Deus se encarrega de desenvolver a vida de cada um dos nossos filhos. Isso é fundamental para a nossa vida, isso é fundamental para a nossa história. Eu hoje seria um pastor frustrado, extremamente frustrado, se não tivesse tido aquela conversa e não tivesse tido a oportunidade de tratar cada detalhe, cada assunto com meus filhos, de ter tratado todos os detalhes que a gente precisava tratar como pais, como marido, como esposa. Então, a comunhão fala exatamente disso. Fala de ter clareza, de ter qualidade na mesa, de ter conversa, de não apenas ditar regras, mas de ouvir o que eles pensam, como eles sentem e o que tem incomodado, e a partir daí viver uma mudança. Mais alguma coisa para falar? Não? Tá tudo bem? Tudo bem. Voltou. No primeiro vídeo ela falou o tempo inteiro e eu só complementei. Agora essa foi a minha fala. Deus te abençoe, rica, abundante, poderosamente. Que Deus te ajude. Esperamos sinceramente que esse vídeo possa auxiliar você aí na sua relação com os seus filhos, na sua casa, com a sua família. E você, se for necessário, tenha um momento debaixo de oração, tenha um momento de clareza, de ouvir seus filhos, de entender, de ajustar, de corrigir. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz.